dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Hoje, continuando o texto de Mateus 23. Para quem não sabe, nós estamos trabalhando o ensino doutrinário de Jesus, pautado nos evangelhos, e estamos fazendo essa análise em 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo do Evangelho de Mateus, onde nós estamos estudando 5 sermãos. Estamos terminando, estamos no preâmbulo do último sermão, o sermão escatológico. Depois, nós vamos estudar as 50 parábolas presentes nos textos de Mateus, Marcos e Lucas. E, por último, concluiremos no terceiro eixo com os discursos de Jesus do Evangelho de João. Ok? Então, na aula passada, nós tínhamos trabalhado o início de Mateus 23, do verso 1 ao 12, onde Jesus faz aqui uma exortação ao povo a não ouvir o discurso dos fariseus e escribas. E nessa segunda parte, que é do 13 ao 33, nós vamos ver Jesus indicando por quê. Do 1 ao 12 ele já deu alguns elementos, mas aqui ele vai aprofundar, que é o chamado a parte dos 7 ais, né, que é uma advertência a esse ensino. Esse texto é um preâmbulo, porque aqui Jesus ele acaba demonstrando as problemáticas dessas lideranças judaicas que não vão receber o bendito do Senhor e que vão levar ao rompimento da aliança com os judeus e Deus. E aí agora a nova Israel é para todo aquele que nele crê, não necessariamente precisa descender de Abraão e não mais está vinculado ao templo, mas sim à fé, já que nós se tornamos o templo de Deus, porque o véu se rasgou e o sangue de Jesus nos justifica para sermos um. Então, esse texto ele é fundamental para você entender, por exemplo, quando Jesus for falar no Mateus 24 sobre a queda do templo, a destruição do templo. Por que o templo vai ser destruído? Para todos entenderem que a aliança não é mais aliança pautada na terra, no templo, né, que era a aliança judaica, mas sim naquele que todo crê no bendito que vem do Senhor, que a gente falou bastante disso na última aula. E segundo, a crítica, por que os judeus não aceitaram, como aquela parábola da vinha, o bendito que vem do Senhor, o Jesus, ou não assentaram no grande banquete, né? Não foram na festa de noivado, ou seja, romperam um casamento com o Senhor. E aqui Jesus deixa claro o porquê disso, né? Que é o que nós vamos trabalhar hoje. E a última parte, que é o juízo, ele já indica o juízo que ele vai falar mais no capítulo 24, desses judeus, né, dessas lideranças, e o lamento por Jerusalém, que a gente vai ficar fazendo na próxima aula, junto com uma aula online, junto no Meet, né, numa reunião que a gente vai estar usando o Google Meet ou o Zoom. Tá? Então vai ser uma aula ao vivo, como é um trecho pequeno, a gente vai concluir e vai abrir para perguntas, para o debate. Tá bom? Então no próximo domingo a aula não vai ser gravada, vai ser ao vivo. Tá bom? Então vamos dar início à segunda parte. A segunda parte ela é composta por a expressão de 7 ais, né? 7 indagações que Jesus faz sobre o sistema religioso judaico. E essa expressão ai é uma indignação, é uma profunda tristeza por algo. No caso aqui no texto de Mateus, ele está trazendo uma condenação solene, uma exortação profética, né, como nos textos de Zacarias, ou seja, uma exortação do próprio Deus para que o povo se arrependesse, como a gente via aqui em Zacarias. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, criticando os sacerdotes daquele tempo que não ensinavam mais o povo. Então, aqui os judeus representam o povo, aqui os judeus, a liderança judaica representa uma liderança que, assim como nos tempos de Zacarias, não ensinava o povo, não orientava o povo. Por quê? Porque eles estavam com o coração endurecido. Mas esse coração endurecido não é por uma idolatria, como era comum nos tempos antes do exílio, mas, no caso dos tempos de Jesus, por
por querer viver segundo a sua própria justiça, o seu próprio método religioso. Ou seja, mesmo o bendito do Senhor vinha anunciar a verdadeira revelação do reino de Deus e o que ele representa, eles fecharam seus ouvidos, fecharam seus olhos e preferiram seguir a sua própria justiça. Como na época dos profetas também não ouviam eles para viver segundo os seus próprios meios. E é isso que Jesus está mostrando usando essa expressão. Isso, quem é um judeu conhecedor das Escrituras, ele faz essa alusão, ele faz essa correlação. E aí ele está dizendo, olha, se vocês não entenderem a justiça do reino de Deus, ela não vai entrar para vocês. Vocês vão ser deixados de lado. Por isso que João Batista já anunciava, o machado está sobre a raiz. E por quê? Porque o modelo de justiça deles, que é o sistema religioso, se tornou mais importante do que a própria fé. Da própria fé. Tá bom? Então, agora eu vou falar um pouquinho do sistema religioso, né, como Jesus indica essa crítica diretamente aos judeus, né, eu vou ter que explicar quem são esses representantes, que seriam os fariseus, os saduceus e os escribas. Então eu preciso explicar quem eles são. Por isso esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, então eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte eu vou explicar quem são essa liderança, como que funciona o seu sistema religioso, ao qual Jesus está questionando, e depois, a segunda parte, eu vou estar especificamente entrando só no texto dos 7 A's, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Então, eu vou falar um pouquinho dos saduceus. Os saduceus seriam aqueles que se autoproclamavam descendente de Sadoc, descendente da linhagem sacerdotal retomada nos tempos de Davi e Salomão. Essa linhagem é reorganizada após as revoltas dos Macabeus, onde os Macabeus, os descendentes Macabeus, vão ser os reis e ao mesmo tempo sacerdotes. Eles vão dirigir agora o povo novamente na retomada da lei. O problema com o tempo, né, a gente vai ver uma divisão entre reis e sacerdotes, né, porque com o tempo esses reis vão acabar se corrompendo, e aí você vai ter o sacerdote separado da linhagem dos amorreus, dos reis, e das famílias sumos sacerdotes. Mas o ponto é que eles representavam, então, uma elite sacerdotal. E essa elite sacerdotal, ela tinha 2 níveis, né? O alto clero, que seria a família do sumo sacerdote, que vivia trabalhando o tempo o ano todo, que tinha a maior parte do dízimo para manter as suas terras, ou o dízimo, ou terras para ter a sua maneira de sobreviver, então ele tinha as melhores terras, uma boa parcela do dízimo para sobreviver, era uma aristocracia, tá? E, ao mesmo tempo, você teria o baixo clero. Esse baixo clero seriam também descendentes de sacerdotes, né, mas que não viviam do templo, né? Eles iam lá 3 semanas no ano, geralmente no mês que era a sua família que deveria cuidar do templo, e mais, né, não era o mês inteiro, eram 2 semanas, era dividido, né? E mais uma semana, a semana da Páscoa, eram as 3 semanas que eles participavam no ano. Então, na verdade, eles tinham outro ofício, né? Eles tinham outro ofício, e eles iam essas 3 semanas no ano no templo, e aí eles recebiam por isso, como a gente via na história do pai de João Batista, né? Que ele foi ao templo, e lá eles sorteavam o que cada um ia fazer, ajudando o sumo sacerdote. No caso do pai de João Batista, foi para o santo lugar, onde tem incenso, onde tem a mesa de propiciação dos pães e etc. Lá que ele tem a revelação que a sua esposa, que era estéril, ia ter um filho, e o filho seria João Batista, né? Então, ali é uma representação específica, ele não vivia do sacerdócio, ele só trabalhava algumas semanas, que era a representação desse baixo clero. A principal ideologia que a gente tem que pegar desses saduceus é que eles são os intermediadores entre o homem e Deus. Então é a crença que eles dirigem o povo, dirigem a vontade de Deus. E eles só
atendiam pela lei. Só pela lei, que para eles a lei não era expressa pela lei oral, como os fariseus e escribas, e nem pelos escritos proféticos. Eles acreditavam apenas na Torá de Moisés, apenas nos 5 primeiros livros da lei. Basicamente, eles focavam somente nisso. Então, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam na eternidade, eles não acreditavam em espíritos, né, Espírito de Deus, eles não acreditavam no sobrenatural, apenas na prática de uma crença ética e ritualista. Basicamente era isso. Se resumia aos rituais no templo e em práticas éticas. Era só isso que se baseava. É muito importante que Jesus vai fazer a crítica a isso quando ele fala sobre questões externas, questões de purificações que não transformam o coração. Isso pode se dirigir à figura dos sacerdotes. Ainda que em Mateus 23 ele não cite a palavra saduceus, mas ele está falando dos representantes. Então, em muitos momentos, quando ele fala que eles não se apegam ao cerne da lei, que eles apegam ao exterior, a gente pode fazer um paralelo aos sacerdotes, aos saduceus, já que eles tinham essa representação. Depois, também a crítica de Jesus não está só presente em Mateus 23, a gente pode fazer um paralelo em Mateus 16, a qual ele critica a estrutura do templo, né? Ele critica, né? Ele fala que ele era um covil de ladrões, né? Não mais casa de oração. Por que, Lucas? Como que funcionava o templo? Olha aqui a representação do templo no século I. Você tem aqui o templo, depois você tem o átrio dos homens, depois o átrio das mulheres, aqui o átrio externo e o átrio dos gentios. Esse átrio dos gentios, que está representado aqui, era onde acontecia o comércio dentro do templo. Quem decidia quem poderia comprar e vender aqui era o tesoureiro do templo indicado pelo sacerdote. Então, aqui que acontecia a compra e venda de produtos. Geralmente os produtos aqui dentro do templo, que eram produtos próprios para os sacrifícios, eles tinham um valor mais alto e havia até uma moeda própria do templo. E por que isso acontecia? Por 2 sentidos. Primeiro, o cara vinha com o animal de fora, quem que tinha que dizer se o animal era puro? O sacerdote ou levita. Geralmente nunca era impuro se não fosse do templo. E até tinha casos que a fila era tão grande de sacrifícios que chegava lá o animal, ele dava a volta e voltava para o comprador para ganhar 2 vezes com o animal. E aí, por que ganhava 2 vezes? Porque era o sacerdote que vendia? Não, porque o mercador pagava uma porcentagem das suas vendas para o templo. Então, havia um esquema de produtos, né, que eram produtos que só aqueles produtos eram os puros e eram mais caros, da moeda que você tinha que trocar, que também tinha um valor mais caro, e além de você ter esse sacrifício que acontecia mais de uma vez. E organizava-se a venda de produtos nesse átrio, que é o átrio dos gentios, né? O átrio onde o não-judeu pode entrar, o não-judeu ou o prosélito que não é circuncidado. Então ele poderia vir até aqui. Por isso que tem uma plaquinha aqui que falava, olha, se você que não é judeu, só pode vir até aqui. Isso em grego, latim e aramaico. Então tinha uma plaquinha aqui e era aqui que acontecia isso. Então era um comércio nessa área. Então Jesus critica isso, critica essa venda. Outra coisa que era importante na tesouraria, além de garantir isso, o tesoureiro é aquele que contrata as empresas que traz lenha, incenso, milha, todos os produtos que eles utilizam no templo, o templo é o maior consumidor, é decidido pelo tesoureiro. E quem ele revende os produtos que não vão ser mais utilizados, como por exemplo a pele do animal, também é o tesoureiro. A família de Paulo comprava as peles de animais que eram dos animais mortos em sacrifícios do templo. Por isso que ele tinha tanta proximidade, da importância de ele estar em Jerusalém muitas vezes. Então, essa proximidade garantia que ele comprasse essas peles e fazia tendas para o exército romano. Então, você entende o problema aqui? Esse tesoureiro é indicado pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote,
escolhe geralmente o seu filho, parente muito próximo, que o próximo sumo sacerdote vai ser o tesoureiro. Então tem um vínculo aí de uma cooptação política. Então, por exemplo, Anás era o sumo sacerdote. Quem que era o tesoureiro na época? Caifás, seu cunhado. Quando Caifás vai ser sumo sacerdote, porque eles têm um período, né? Depois tem que trocar, quem vai ser? João Alexandre, seu filho, né? Que era tesoureiro. Então tem sempre o tesoureiro é o próximo sumo sacerdote e eles controlam essa máquina de poder, de riqueza. Então, essa corrupção que Jesus vai criticar quando ele fala que vocês fizeram isso um covil de ladrões e não casa de oração, como havia sido na oração de Salomão, quando ele tinha consagrado esse espaço para que toda palavra, toda oração que fosse feita lá, o Senhor escutasse. Até por isso, como você vê em Daniel, Daniel orava em direção a Jerusalém, porque na mesma oração de Salomão, ele fala que até que as pessoas orassem em direção ao templo, o Senhor ouviria. O Senhor ouviria no céu. Por isso que Daniel estava lá direcionado a Jerusalém. Que o Senhor ouviria. Então ele faz desse lugar que para o judeu era sagrado, que era o lugar onde o Senhor deveria escutar, um antro de corrupção e politicagem. Outro ponto dos saduceus, o sumo sacerdote também era o presidente da principal corte, que era o Sinédrio, que era do lado aqui do templo, né? Ficava nessa parte aqui, ó, nessa área aqui, nessa conjunto de colunas aqui. E lá no Sinédrio é onde tinham julgamentos, como teve, por exemplo, o julgamento de Jesus. Então, eles eram também a principal corte político-religiosa. Então, olha o poder, eles tinham poder jurídico, poder religioso e poder econômico. E é esse tipo de grupo que Jesus está criticando. Entenda que no Sinédrio não é porque o sumo sacerdote preside que ele toma todas as decisões. Ele era formado por 70 pessoas, inicialmente eram só saduceus, depois, com o movimento dos fariseus e escribas, eles também vão ganhar cadeiras, tá? E aí vai ser mais ou menos dividido 60% de saduceus, 40% fariseus, mas ainda assim o sumo sacerdote é que preside a sessão. Então esse poder ganha áreas de corrupção, né? Já o período os fariseus, a gente vai ver um outro sistema. Os fariseus são um movimento que vai acontecer nesse período do Macabeus, mas indo ao contrário a essa elite de reis e sacerdotes dos asmorreus que vão cada vez mais, João Oricano, por exemplo, que vão cada vez mais se helenizar. E aí vai haver um movimento nacionalista de renovação que vão ser os fariseus e escribas. E aí qual que é a diferença? O fariseu é aquele que cumpre um conjunto de princípios. O escriba é o teólogo que vai construir essa cosmovisão rabínica a qual o fariseu cumpre. Então, o escriba seria o teólogo, o praticante seria o fariseu. Tá? Nem sempre todo escriba tem uma leitura farisaica da lei, mas em sua maioria era. Tá? E esse fariseu, qual era a cosmovisão dele? Ele interpretava, primeiro, como base dos seus escritos, não só o Pentateuco, mas ele interpretava o Pentateuco, ele interpretava a Talmud, que era a lei oral, né? E não só o Pentateuco, os escritos e os profetas e a lei oral. E dali ele traria o quê? A lei e a jurisprudência dessa lei, que era a tradição oral. Por meio dessa jurisprudência e entendimento da lei, ele conseguia interpretar como ele poderia cumprir os 615 mandamentos. Então, a crença farisaica do ser separado era a crença que, pelo seu próprio mérito religioso, ele poderia cumprir toda a lei. Ele poderia entrar no berço de Abraão. E havia duas grandes escolas que continuavam essa tradição oral, que era a escola de Hillel e de Shammai. Hillel é uma interpretação menos ortodoxa, Shammai
era a mais ortodoxa do texto, tá? E aí como que ele conseguia cumprir toda a lei, Lucas? Guardando as obras de subrogação, ou seja, basicamente oração, jejum, dízimo, caridade e obras de purificação, entre elas o sábado. Era basicamente isso. Se ele fizesse isso, ele guardaria os 615 mandamentos. Essa prática religiosa, esse status religioso, daria a ele poder, status, né? Por isso que eles gostam de ser os que sentam nos primeiros lugares na sinagoga, ou que sentam nos primeiros, nos lugares de maior importância, nos banquetes, como o texto anterior desse Mateus 23, né? Porque isso geraria status político, né? E aí você tem os escribas. Os escribas, eles se formam no mesmo período que os fariseus, né? Que é nesse período do século II a.C., no governo dos reis sacerdotes asmorreus, né, do João Auricano, e eles se dizem herdeiros da tradição oral, eles se diz herdeiros dos sábios que interpretam desde o Monte Sinai a lei. Então, para o judeu, o escriba existe desde o início da escrita da lei de Moisés. Né? Já havia os sábios, os 70 sábios, que já trariam uma tradição, uma jurisprudência, né? Como você vê na Mishavat. Né? Mas essa estrutura de escriba do século I dos tempos de Jesus é um formato que se dá por esse movimento de renovação e nacionalismo contra os amorreus. Então eles seriam os herdeiros da cadeira de Moisés. O que é herdeiros da cadeira de Moisés? Aqueles que dão a interpretação do texto, assim como você se via na tradição oral produzida desde do início da escrita da lei na percepção judaica. Então, eles dão continuidade a essa interpretação da lei. Tá? E havia essas duas escolas que eu disse, né? A de Hillel e a de Shammai. Então, eles vão acreditar, né, nessa interpretação, né, da Taná, que é o Pentateuco, Profetas e Escritos, que formam o Talmud. O Talmud ele vai ter desde da legislação, a halahá, até tratados e elementos mais alegóricos, como a mitzvah, né, a parte mais esotérica. Então, esse escriba é que dá essa interpretação da lei, tá? E esse escriba, então, é como se fosse o teólogo, né? O fariseu seria o homem da prática, como eu disse. Esse escriba, para você se tornar escriba, né? Esse homem que você está vendo aí, que vai fazer a cópia do texto, que vai interpretar o texto, que vai fazer tratados, não era nem um pouco fácil. Você tinha que ter uma formação primária, geralmente numa sinagoga, onde você é alfabetizado. Depois você tem um ensino secundário, onde você aprende toda a lei, toda a tradição. Você tem que apresentar essa lei oral para a comunidade onde você está inserido, que é o Bar Mitzvah. E aí você pode entrar num sistema terciário, que seria tanto a escola de Hillel. Para quem não sabe, Hillel é avô de Gamaliel, que é o professor de Paulo, tá? E Shammai. E aí, uma dessas escolas, que geralmente eles entram aos 14 anos, eles vão aprender pelo método Tanaim, que é um método de estudar pela repetição, porque a Talmud aqui, a tradição oral, não era escrita aqui, eles só sabiam de forma oral, passado por discípulo por discípulo, é a Haggadah, né? É aquilo que é de mais importante. Então você só passa oralmente. Então é o aprendizado por repetição. Eles falavam e eles tinham que repetir. Então ele tinha que, com a convivência do seu mestre, né, aprender não só toda a legislação, toda a matéria tradicional, como todo o método de interpretação desses textos, dessa matéria tradicional, que era o método da Halakita. Né? E aí ele pudesse não só saber tudo oral, saber
como que era a interpretação do seu mestre, saber o método de fazer a interpretação, para sim, então, começar a aplicar, tentar aplicar isso, ainda que não virasse tratados, mas seria início de ele aprender a fazer o método, seja de questões de legislação ritual, seja de questão religiosa. E aí havia um outro método, de perguntas e respostas. Então o mestre sempre questionava eles e eles tinham que responder, né? E aí trazia também o aprendizado prático, tá? Quando ele terminava, quando ele sabia tanto o conhecimento da lei, como o ensino do seu mestre, como a matéria tradicional, o método da Halakita e a aplicabilidade disso, ele se tornava um doutor não ordenado. E aí ele ia fazer como se fosse, entre aspas, estágios em pequenas cidades, ajudando a analisar alguns casos, né? E aí com a experiência de estar, né, analisando alguns casos, preparando alguns casos, eles não davam ainda só em pequenos casos, mas ele não dava ainda o julgamento, porque ele não é ordenado. Depois, com a experiência disso, dessa prática, aí ele seria um doutor ordenado, geralmente com 40 anos de idade. Aí ele se torna juiz, e aí ele pode responder questões religiosas, rituais, processos civis, processos religiosos, e ele pode até aderir a uma cadeira no sinédrio, como também ele pode se tornar um rabi, fazendo tratados orais, tratados que vão trazer a jurisprudência da lei. Por isso a ideia de ligar e desligar. Ele pode trazer algo para dentro da jurisprudência ou retirar algo, né, da jurisprudência. Ele pode expulsar alguém dos fariseus ou incluir alguém dos fariseus no grupo, né? Então, quando Jesus vai fazer a crítica, ele vai fazer a crítica a esse sistema que pensa que esse método de análise de interpretação, ou o próprio texto oral, que tem o mesmo peso da própria legislação, da própria lei, eles têm ele mais importante que a prática. Então é mais importante o método, é mais importante a lei oral do que a própria prática, do que a própria transformação. E muitas vezes a lei oral vai muito além do que o texto fala. Por exemplo, o que é trabalho, havia mais de 1000 leis dizendo que você não deveria fazer no sábado. Então, você perdia o que era o cerne da lei, que era o quê? Sábado é o dia de adorar o Senhor e ficar em família, para ficar preocupado com o que você não podia fazer, para aparentar uma religiosidade, uma justiça. Então, eles perderam o centro, né? Eles perderam aquilo que era o cerne, assim como os saduceus perdem o que é o cerne, fazendo apenas sacrifícios e politicagem, ou seja, eram rituais de purificação que não transformavam o coração do homem. Aqui a lei também, a interpretação vai muito além do que é o cerne da lei, e eles não se importam na transformação do interior, mas só nessa prática religiosa infértil de você praticar as obras subrrogatórias. E aí perdem o cerne da lei, que é transformar o coração do homem, perdem o sentido, que é ligar o homem com Deus e o homem com o seu próximo. Eles perdem o centro disso. E é isso que Jesus vai criticar nos 7 Ais. Então essa é a primeira parte da aula, onde eu faço toda essa contextualização histórica para vocês. A segunda parte eu já vou entrar diretamente no texto, tá bom? Então até a segunda parte.